Olá, supernovas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é M Teixeira, se você não me conhece, pega esse dedinho maravilhoso e clica no botão inscreva-se, me ajudando a chegar a 3 mil inscritos nesse ano de 2023. Gente, agradeço muito por estarem aqui, tá? O tema de hoje é, sim, eu tenho TDAH. M do céu, o que é isso? TDAH, gente, é um transtorno de déficit. TDAH é TDAH é o transtorno de déficit. Gente, eu não sei falar essa palavra. Sumiu da minha língua. Déficit. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Gente, eu não tô conseguindo falar a palavra, me desculpa. Mas é isso. Bom, algumas pessoas, nascem com a estrutura cerebral produzindo menos algumas substâncias que são importantes para que a pessoa mantenha uma atenção mais adequada ao dia a dia, digamos assim, né? Uma dessas substâncias é a dopamina. A dopamina é a substância mais importante nesse quesito, assim, da pessoa manter o foco, entende? De ter atenção. O que acontece? No cérebro da pessoa que produz menos dopamina, né? Essa pessoa tem um TDAH, que é essa falta de atenção. E essa falta de atenção causa alguns prejuízos na vida da pessoa. É claro que depende, tem gente que tem TDAH leve, tem gente que tem moderado e tem gente que tem um TDAH forte, né? O meu é o moderado, segundo a psicóloga, tá, gente? Então eu quero falar como que eu fiquei sabendo sobre isso, né? Em maio do ano passado eu comecei a fazer terapia. E quando eu comecei a fazer terapia, foi também uma época que eu tava trabalhando numa agência de design, né? A gente era uma produtora de vídeo lá. E eu trabalhava com animação de vídeo, né? Assim, nas palavras mais claras, né? Motion design, que é animação de vídeo. A gente fazia vídeo para empresas. Aí tá bom, né? Como eu era estagiária, eu tava muito feliz, sabe? Quando você pensa que aquilo é um degrau para você, que você vai, enfim, né? Ser um sucesso profissional, digamos assim. Que você vai crescer profissionalmente falando, sabe? Então eu tava feliz com aquilo, né? Porém, com o decorrer do tempo, né? Eu passei 6 meses lá. Eu comecei a ter muitas dificuldades em concentração. E eram coisas assim que fugiam do meu controle, sabe? Que me atrapalhavam muito. Às vezes de alguém falar alguma coisa pra mim, e eu simplesmente esquecer. Mas esse esquecimento não é por ser vergonhice ou algo do tipo. É por não ter a mesma atenção, entendeu? Não ter aquela atenção tão grande com as coisas. Às vezes a pessoa fala alguma coisa e eu tá tão assim, sabe, focada assim numa coisa que eu não consigo prestar atenção. Eu lembro também que eu mexia com produtos de mercado também, fazia essa divulgação para produtos de mercado. Sempre tinha alguns erros, né, porque eram muitos produtos também, só que assim, sempre tinha erros. E eu era cobrada sobre isso, né? Então, assim, já teve vezes de eu sair de lá chorando, sabe? Nossa, assim, já aconteceu muitas coisas. Eu simplesmente chorei no meio de todo mundo, já teve vezes, sabe? E foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Assim, que eu fiquei muito incomodada com aquilo. Eu fiquei pensando, gente, o que tem de errado comigo, sabe? Por que eu não tô conseguindo fazer isso aqui? Às vezes eram coisas básicas, mas porque eu não tinha prestado atenção, eu fazia algum erro, sabe? Simplesmente não tinha dinâmica do trabalho, não rolava, né? E isso me preocupava, porque eu tô fazendo faculdade de design, né? Então, misericórdia, o que vai ser da minha vida, né? Conversei com a psicóloga sobre isso, né? Alguns dias. E aí ela falou, olha, me parece ser TDAH, sabe? Ela falou pra mim. Aí ela pediu pra eu contar como que era a minha infância, né? Eu contei pra ela como que era a minha infância. Eu falei que eu não era uma criança atentada. Porém, eu era aquela criança que ficava na aula, sabe? Vagando. Já teve uma vez que uma professora chamou os meus pais lá pra conversar na escola, porque eu ficava olhando pra cara da professora e não fazia nada. Eu ficava olhando, encarando a professora, sabe, viajando assim. Ela comentava que eu viajava, que eu pensava na morte da bezerra. Então era simplesmente, eu não conversava com ninguém, sabe? Eu não dava trabalho nesse sentido, mas eu não fazia nada. Eu ficava olhando pra cara dela e pensando em outras coisas. E aí, com o tempo, né, eu fui melhorando nesse quesito. Aí na minha adolescência, eu consegui ser uma ótima aluna, né, sem ser aluna de destaque e tudo mais. Só que o que acontece, a pessoa que tem TDAH,
ela acaba criando mecanismos, sabe, técnicas assim para se adaptar a esse jeito que o cérebro trabalha. Porém, algumas coisas atrapalham ainda, né? Que foi o meu caso. Tem muitas pessoas que descobrem que tem TDAH na fase adulta quando vai ou para a faculdade ou para o trabalho, né? E foi aí que eu comecei a realmente perceber, né? Percebo, assim, algumas coisas da escola, até que eu tinha que prestar muito mais atenção que os outros, assim, sabe? Pra estudar, pra fazer as coisas. E do trabalho, foi aí que realmente a coisa começou a pegar, sabe? O bicho começou a pegar. E tem outras coisas também, quando eu já fiz curso de cabeleireira, sabe, gente? E eu lembro que eu era muito lenta. Muito, muito lenta. Até da professora falar assim, Emily, termina logo essa escova, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? E ela era bem assim, educada, né? Se vocês me entendem. Enfim, gente, sabe, já teve várias outras coisas que eu faço, né? Que eu tive muita dificuldade, eu tenho dificuldade de aprendizado em algumas coisas, entende? Não significa que a pessoa que tem TDAH é burra, sabe? Na verdade é o contrário. O nosso cérebro, por essa falta de dopamina, né? Por o cérebro mandar pouca dopamina para o nosso organismo, para os nossos neurônios, digamos assim, o nosso cérebro funciona mais rápido do que o da maioria das pessoas. A psiquiatra Ana Beatriz, ela comenta que o cérebro da pessoa com TDAH é como se fosse um carro de corrida. Então ele sempre está em alta velocidade. E a gente precisa aprender a lidar com ele, né? Também a gente precisa, né, estabelecer algumas técnicas para lidar com isso, sabe? A minha psicóloga comentou de usar post-its, de usar agenda, muita agenda, sabe? O celular para anotar tudo, porque a minha memória sempre vai falhar, né? Esse é meu laudo feito pela minha psicóloga, tá? Terminando o assunto, né, gente? Para eu falar sobre o laudo. Então a gente precisa se adaptar a como o nosso cérebro funciona e também tem a medicação, né? Pelo que eu pesquisei, a medicação não é usada em todo mundo que tem TDAH, né? Varia de caso a caso. Então a minha psicóloga recomendou que eu passe pelo psiquiatra, né? Vou passar pelo psiquiatra no mês que vem. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Sobre essas questões aí da TDAH. Se é preciso mesmo que eu tome remédio. Eu acho que eu vou precisar, assim, eu sinto, sabe? Se vocês quiserem que eu continue trazendo conteúdo sobre TDAH, né? Como que eu me sinto com o remédio, quando eu começar a tomar um remédio, eu trago também aqui, tá bom? E o TDAH, gente, a gente também tem o hiperfoco. O que é o hiperfoco? O hiperfoco é a capacidade de focar muito em assuntos que a gente gosta demais, entende? Então, assim, eu sou capaz de ficar horas vendo vídeos sobre espaço, né? Até o meu papel de parede é sobre espaço, né? Sobre planetas, sobre estrelas, sobre várias coisas assim que eu amo demais, demais, demais. E outros assuntos também que eu amo muito, sabe? Eu tenho assim, eu sou capaz de ficar horas lendo sobre aquilo, vendo vídeo, quando é uma coisa que eu amo. A pessoa que tem TDAH tem essa facilidade nesse caso, né? Eu acho que até seria bom a pessoa trabalhar com alguma coisa que goste muito, né? Aqui no meu laudo apareceu que as áreas impactadas pela TDAH, no meu caso, são as áreas acadêmica e profissional, né? Porque tem pessoas que também a vida sentimental, né? A vida afetiva também atrapalha, né? Assim, a que tem mais tendência a me atrapalhar são essas áreas, né? Não significa que as outras também não atrapalhem, né? Um teste que a psicóloga fez, um dos muitos testes que ela fez comigo, mais de 10 eu acho, se chama Bateria Psicológica para Avaliação de Atenção. Aí tem meio que as categorias de atenção, né? Tem a atenção concentrada, que é quando você foca em apenas alguma coisa. Você não foca em mais nada, só naquilo. Essa minha atenção, gente, deu superior, né? Deu que essa atenção minha concentrada é maior que a maioria das pessoas, é acima da média. Eu tenho facilidade para focar em apenas uma coisa, sabe? A minha psicóloga falou assim para mim que um trabalho ideal para mim é um trabalho onde seja um ambiente silencioso, sabe? Onde as pessoas não fiquem falando comigo, onde eu foque em alguma coisa, né? Então, eu até tinha comentado com ela que eu gostava de trabalhar em casa, né? E, enfim, ainda bem que na minha área talvez dê pra fazer isso, né? Eu tô no trabalho atualmente, né? Eu trabalho com a minha chefe, né? De e-commerce. E ela me deixa muito tranquila, sabe? Ela não fala muito comigo, ela me deixa lá focada. Isso tem sido muito bom, sabe? Eu tenho gostado muito do meu trabalho atual. Aí, gente, ó, tem a atenção dividida também. O que é essa atenção dividida? Ó, essa atenção dividida, pelo que eu entendi,
é quando você tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo, ou mais de duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? Essa daqui deu inferior, essa é a minha atenção, essa categoria de atenção, olha. Esse resultado indica que Emily dispõe de atenção dividida um pouco abaixo da média, né? Então é inferior à maioria das pessoas, do que é considerado normal, né? E aqui tá falando que isso pode interferir nas minhas atividades diárias, entendeu? Então assim, se a pessoa me colocar pra fazer mais de uma coisa, eu já fico meio assim, sabe? Tem que anotar tudo, senão eu esqueço. Enfim, né, gente? E aí tem mais uma, que é a atenção alternada. Essa daqui também deu abaixo da média, deu inferior também, médio inferior. Ó, Emily dispõe de atenção alternada um pouco abaixo da média, se comparado às pessoas à amostra da normativa, que indica dificuldade para focar sua atenção e selecionar ora um estímulo, ora outro, por um determinado período de tempo e diante de vários estímulos distrativos. Por exemplo, eu começo a fazer um trabalho da faculdade. E aí depois eu tenho que fazer, sei lá, um trabalho de design, digamos assim. Só que não da faculdade, um trabalho pro meu trabalho, né? Pro meu trabalho mesmo. Então eu tenho dificuldade de mexer, de ficar um tempo fazendo uma coisa e depois um tempo fazendo outra. Nesse teste de atenção, a minha atenção concentrada, totalmente concentrada, deu alta e as outras deu baixo, né? É um sintoma de TDAH, né? De pessoas que têm TDAH, isso daí. Gente, esse laudo tem muitos testes, sabe? Eu queria poder... Não sei, se vocês quiserem que eu fale mais sobre esse laudo, né? Se vocês têm, sei lá, curiosidade, eu posso falar, né? Porque são 15 páginas, eu acho. 11 páginas, eu exagerei, canceriana exagerada. Tem 11 páginas. Então, se vocês quiserem que eu traga, sei lá, um detalhe desse laudo, eu falo aqui pra vocês, tá? Tem umas coisas que são pessoais, talvez eu não fale, né? Mas saiu muita coisa, sabe? Da minha vida, assim, muita coisa saiu. E esse teste também tem um teste de humor pra avaliar se a pessoa tem depressão, tem ansiedade, alguma coisa, né? E deu que eu tô com sintomas de depressão, ansiedade e tô com estresse alto também. Então ela me passou pro psiquiatra e o psiquiatra vai ver o que ele faz comigo. Gente, o que acontece às vezes? A pessoa que tem TDAH, às vezes o cérebro dela é tão rápido, né, que gera ansiedade. E aí com essa ansiedade, essa rapidez toda, o cérebro da pessoa cansa, né, e aí dá depressão também, né. Enfim, o estresse, não sei o que acontece. Aí a pessoa acaba tendo essas outras coisas que são secundárias do TDAH, né, às vezes... A pessoa nem tem, assim, uma depressão por si só, porque aconteceu alguma coisa, ou, enfim, ou ansiedade, mas por questão da TDAH, né? Por essa aceleração cerebral, digamos assim. Esse pouco foco que eu tenho me causava prejuízo em algumas coisas, cursos que eu ia fazer, algum esporte que às vezes tinha que usar um pouco mais a cabeça, né? De focar mais, assim, a atenção. E isso me frustrava, sabe? Eu sempre... falava assim, caramba, o que tem de errado comigo, sabe? Por que eu não consigo fazer isso igual aos outros? Porque eu não sou rápida igual aos outros, né? Porque a pessoa que tem TDAH tem dificuldade também em coordenar esse tempo, em lidar com o tempo, né? A gente às vezes tem dificuldade, e eu tenho muita dificuldade de lidar com o tempo. Muitas vezes eu não consigo lidar com o prazo. Então, eu acabei passando por muitas frustrações na minha vida nesse sentido, sabe? De falar, caramba, o que tem de errado comigo, sabe? E não tem nada de errado, é só... O cérebro das pessoas que têm TDAH funciona diferente, né? E a gente tem que aprender a lidar com isso. Outras coisas também que as pessoas falam, né? Que normalmente as pessoas que têm TDAH atrapalham na vida amorosa porque a pessoa esquece data, esquece compromissos importantes, essas coisas, né? Data importante eu não esqueço, nem data de aniversário, essas coisas assim, da pessoa, né? Só que se a pessoa, por exemplo, mandar um texto ou um áudio falando 3 assuntos ao mesmo tempo, por exemplo, com certeza 2 ou 1 ali eu vou acabar, sabe, esquecendo. Porque não tem essa atenção, sabe, da minha parte, né? Então, atualmente eu tô namorando, né? Eu conversei com meu parceiro sobre isso. Falei pra ele ter um pouquinho mais de paciência, né? E ele falou que por enquanto não tá incomodando ele. Por enquanto não foi uma coisa que gerou estresse nele, né? Mas, assim, eu percebo que realmente às vezes ele fala algumas coisas... E eu não lembro, sabe? Eu acabo esquecendo. Esse vídeo foi mais um desabafo também pra poder, sei lá, ajudar alguma pessoa que também tá sentindo isso, tá passando por isso. Só que atenção, você não pode falar que tem TDAH sem procurar um profissional e fazer um laudo, sabe? Fazer esses testes, né? Eu fiz mais de 10 testes, gente. Então, ou você procura um psicólogo, ou você procura um psiquiatra, entendeu? São esses profissionais que vão falar que você tem ou não TDAH.
Enfim, não caia em golpes de internet, de pessoas que saem por aí distribuindo laudo, sabe? Se não for, pesquisa bastante, né? Se é um profissional bom, se é um bom profissional, né? Se é realmente um psicólogo ou psiquiatra que tá ali na internet fazendo isso, né? Alertando sobre isso pra vocês também. Nesse canal eu falo sobre coisas da minha vida e provavelmente eu vou falar sobre algumas coisas de TDAH também, né? Que também faz parte da minha vida. É isso, espero que vocês tenham gostado, né? Ou não, sei lá. Até mais.